Olá, meu nome é Thaís, eu sou psicanalista, doula e educadora. E hoje eu gostaria de falar sobre como nós chegamos ao mundo extremamente emocionais, se não totalmente emocionais. Nós buscamos, através do choro, transmitir, obviamente que não conscientemente ou inconscientemente, aqui isso ainda não se construiu, mas nós buscamos essa conexão com a mãe, com os humanos ali, com as pessoas ali no nosso entorno, para que nós tenhamos as nossas necessidades básicas atendidas, seja alimentação, higienização ou então alívio de alguma dor. A partir do momento que nós nascemos, a mãe, ela entra num modo um pouco mais focado nessa cria, e é como se ela fosse realmente uma leoa, né? Vamos comparar assim. Ela tem o foco realmente em que essa cria sobreviva, em que ela seja atendida da melhor forma, muitas vezes esquecendo de si, entrando também nos seus processos particulares, que daria todo um vídeo a esse respeito, inclusive. Mas aqui a questão é que ela também se torna, ela já estava num processo, né, de gestação extremamente por hormônio, pelo momento, pelo inesperado, por tudo, muito conectada ao emocional. Então, quando essa criança nasce, ela continua esse cuidado também com muita base no emocional. Tanto que uma mãe, ela é capaz de dizer exatamente qual é o choro da fome, qual é o choro do sono, qual é o choro da fralda cheia e qual é o choro da dor. E as pessoas no entorno, muitas vezes elas não dão conta de saber, ou mesmo a mulher, ela entra nesse modo até mais ou menos os 2 anos de idade da criança. Então, às vezes, as primeiras palavras que a criança fala, uma frase que as pessoas não conseguem entender, ela é capaz de decifrar essa frase inteira. E aí, nesse momento, quando a criança está ainda, né, nos seus primeiros momentos ali, em todo esse emocional, toda essa carga de eu não sei falar, de eu não sei apontar, de eu não consigo dizer, existe também uma agonia dos adultos ali, porque eles também não dão conta de entender o que está acontecendo e querem atender essas necessidades, mas muitas vezes não sabem o que está acontecendo ali, né? E até que a mãe consiga também essa conexão, olhando para si, né, em condições ideais, vamos dizer assim, olhando para o ambiente, para essa criança, ela vai conseguir conectar e cada vez mais profundamente conforme esse vínculo ele se aprofunda, né? Ele acontece ali, um consegue atender, um consegue olhar para o outro. Então, o que acontece conforme a gente vai se desenvolvendo? Nós vamos desenvolvendo o lado da lógica e o lado racional conforme nós crescemos. E conforme nós crescemos, esse desenvolvimento vai depender do diálogo que existe nesse ambiente. Seja do cuidador, da cuidadora em relação à criança, seja dos outros, né, que participam ali. E essa criança, ela começa a olhar para os adultos naquele ambiente como quem modula um comportamento, como quem entende que aquilo ali é o exemplo de como as coisas devem ser feitas. Então, a depender de como o adulto reage com ela, é o primeiro exemplo que ela tem de como ela reage com ela mesma, como ela se trata, e também como é que ela vai tratar as situações, né, os eventos da vida. Mas tudo isso fica muito guardado. Começa com como ela se trata. E aí, como ela vai tratar os eventos da vida, vem depois. No momento em que vai para a escola, no momento em que isso vai escalando, né? E essa questão, esse título, né, de como as emoções escalam, isso vai escalando de uma forma que vai diferenciando, as situações são diferentes, mas aquela reação, ela costuma ter a mesma base, ela vai ser a mesma. Então, quando a gente vai procurar, por exemplo, em sessão, a primeira vez que você sentiu isso, que você lembra, talvez a gente não consiga chegar na primeira vez, mas a primeira vez que você lembra vai te levar
a primeira, né, quando você lembra a primeira vez que isso aconteceu, ou que você reagiu daquela forma, ou que você sentiu aquilo, vai nos dar uma pista muito boa e talvez até ali um abrandamento, a resolução, ou uma tomada de decisão nova em quando aquilo começou e como aquilo foi enfrentado. Então, continuamos ainda um poço de emoções a depender daquilo que a gente resolveu ou não, entendeu como adequado ou não, e de repente foi adequado até um período e deixa de ser adequado no futuro, né, em outras situações, com outras pessoas ou em outros ambientes. Então, conforme esses cuidadores ou essa mãe vai conversando, né, e a gente sempre aconselha que ainda quando está mamando, né, ou então não conversa, essa criança ela chora quando essa mãe vai no banheiro, por exemplo, ela se afasta, né, ela se ausenta, mas de comunicar, tô indo no banheiro, tô indo tomar banho, né, para que tenha esse alívio, né, da consciência dessa mãe de que ela tá indo cuidar dela, de que ela tá avisando, de que ela tá comunicando, ajuda essa criança a começar a entender que são corpos diferentes, a criança não é uma extensão do corpo da mãe, e quem vai complementar essa atividade é o pai, né, esse entendimento, quem vai aprofundar é o pai, e essa mãe está comunicando, então existe uma comunicação acontecendo, de apontar principalmente aquilo, né, dar nome para as coisas. Tem uma vertente que ela vai na linha de que a gente não pode colocar tudo infantilizado no diminutivo ou na vozinha de criança, mas tem outra vertente que já diz que sim, porque é uma criança, então não é o tópico aqui também, mas cada um vai tratar da forma que achar mais adequado. O importante é que essa comunicação aconteça. Eu acompanhei um caso em que o menino já tinha 3 anos e ele não falava muitas coisas, mas ele falava muito a palavra não. Não, não, não. E a mãe achou que ele pudesse ter alguma questão, foi atrás de laudo, tudo, não tinha, né? Eu acredito que ela tenha pensado que talvez ele fosse um autista não verbal, mas ele falava não, era só o que ele falava. E ele muito inquieto. Como não deu laudo, né? Tipo, nenhum, e talvez o que pudesse ter dado era uma hiperatividade, mas ele era uma criança e talvez pudesse ser a natureza dele mais agitada e etc. Quando foi perguntado como era, né, a rotina, não tinha diálogo. E tudo que ele fazia era não, não. E foi o que ele aprendeu a falar. Não, não, não. E talvez o pensamento, mas ele não tinha convivência com outros adultos? Não. Era muito assim, tipo, quando o pai chegava, ele já estava dormindo, e quando o pai ia trabalhar, ele estava dormindo. Então essa convivência era muito escassa. A questão é, o que ele mais registrou ali foi o não, do que não podia fazer, do que, sabe, da correção. Então, essa convivência é muito importante, e isso ajuda a desenvolver o lado esquerdo do cérebro, que é o lado da lógica, que é o lado do pensamento e o lado do racional. Então, quando nós temos o desenvolvimento do raciocínio da lógica, que é através do diálogo, a criança observa esses modos, né, de agir, e a questão é como é que a gente reage com essa criança, se a gente corrige aquilo que ela faz, que não é seguro para ela, por exemplo, e que ameaça a existência dela, né, tipo colocar o dedo na tomada, pegar coisa que quebra e não ter cuidado. A gente pode sentar e conversar e tentar puxar. Eu sempre explico que é muito importante a instrução que a gente dá para a criança, se ela já sabe falar, é pedir que ela repita, né? Tipo, o que eu acabei de falar? Repete para mim, vamos ver se você compreendeu, em que ela possa fazer demonstrações de como é o correto, né? Porque a gente está ensinando ela a pensar com lógica. Agora, quando eu reajo no grito, batendo, eu não estou ajudando a desenvolver esse lado da lógica, e o lado direito do cérebro, que é o lado emocional, ele continua crescendo e tomando conta, e essa criança ela começa a ficar assim, menos capaz de tomar decisões com base no raciocínio, porque nós somos, na vida, nós temos uma gangorra aqui dentro que é emocional, racional, emocional, racional. Quando nós estamos quando nós estamos da infância à adolescência, é crescimento. Chegou na adolescência, é adultecimento.
e depois senescência, né? Amadurecimento e senescência. Então, o grande desafio da vida adulta é ser ponderado. O grande desafio da vida adulta é ser equilibrado emocionalmente. O que é o equilíbrio emocional? A razão que entra e ela vai trazer um tempero ali, né? Um amortecimento desse emocional que tá ali muito tudo, né? Intenso, como a criança ela é intensamente emocional. E a gente fica admirado, né? Quando uma criança chega, por exemplo, com uma conclusão lógica, inteligente, a gente fala, uau, né? Muito bacana. E colocar, e estimular dessa forma, que leia, que converse, é muito bom. E que pondere, né? Que reconheça quando erra. E que saiba pedir desculpas. E saiba também analisar algumas questões. Porque isso vai ajudar futuramente. Quando a gente fala que as situações elas escalam, novamente, algumas situações elas se repetem de formas diferentes na vida e a gente tende a ter as mesmas reações. Então, na adolescência, nós temos esse sentir intenso, porém, não são as mesmas situações, mas são situações que vão revisar se as reações são as mesmas ou não. E o desafio aqui é, como é que eu olho para essa situação agora? Então, de repente, não é mais o coleguinha que puxou o cabelo, mas é o amigo, a colega que tá afim da mesma pessoa, né? Então, como é que eu enfrento isso? Como é que eu converso, eu entendo, ou não, escolho não conversar, escolho deixar de lado? Como é que eu vou fazer com essa gangorra? Então, nós temos uma questão quando ela é só emocional ou só racional, porque os dois extremos, eles vão dar a mesma consequência, que é, quando eu estou agindo no extremo do racional ou no extremo do emocional, eu não estou pensando no eixo, né, no centro aqui, que seria, na maior parte das vezes, o próprio bem, o próprio equilíbrio. Então, de novo, o maior desafio da vida adulta é ir caminhando de forma centrada. E não é que nós conseguimos fazer isso o tempo todo. Nem sempre a gente consegue. Mas, na maior parte das vezes, se a gente conseguir escolher, então, quando a gente se percebe, eu acho que é o grande primeiro passo do autoconhecimento, é quando a gente consegue se perceber quando está sendo muito emocional e dá um passo para trás, ou quando está muito racional e dá um passo para trás. Então, eu pondero reações, eu pondero respostas, eu pondero tomada de decisão, porque eu saio da reação e eu passo para a ação. Então, quando eu reajo, eu vou no impulso. Quando eu ajo, eu penso, eu pondero e eu tenho, assim como no yin e o yang, né, que existe algo de bom naquilo que é ruim e algo de ruim naquilo que é bom, né? Eu acho que é mais ou menos essa questão, mas aqui a gente pode colocar que é necessário uma pitada de racional no emocional e é necessário uma pitada de emocional no racional. Eu espero ter feito a troca certa aqui, né? Uma pitada de emocional no racional, uma pitada de racional no emocional. Ou seja, eu tenho ali realmente uma mistura para que eu possa olhar e falar aonde eu tô e talvez seja essa pergunta que nos ajude a dar um passo para trás e pensar aonde eu tô me considerando nesta situação, aonde eu tô olhando para mim, porque se eu faço tudo pelos outros eu tô no emocional e eu posso estar também no extremamente racional, aonde eu não penso no que tô sentindo, no que alguém tá sentindo, por exemplo, mas geralmente a gente não tá olhando para nós. Então, nós temos a criança, né, quando ela começa a verbalizar e a conversar, ela vai expressar o que ela sente, a gente acha fofo, mas em algum momento, conforme a gente vai ensinando também bom senso e adequação, que existe tom para falar, que existe hora, né, para falar algumas coisas, grupos certos para falar algumas coisas, tem coisas que a gente precisa saber em que momento vai falar e com quem. Então, se em algum momento essa criança ela fala o que ela pensa e escapou de uma dessas coisas, e de novo, isso vai escalando. Então, antes era uma arte, agora é uma expressão de como se sente e do que pensa.
E aí a questão é como é que vem esse acolhimento dessa expressão do que a pessoa pensa ou do que ela sente, né? Se vier numa forma agressiva, ela engole o choro e engole a alegria junto. Ela cala, ela engole isso de uma forma em que ou ela vai ser extremamente emocional ou extremamente racional. Tipo, eu não posso sentir, ou eu vou engolir tudo aquilo que eu sinto, porque toda compulsão é o extremo emocional, ou ela vai desprezar sentimento, do tipo, eu não posso, é errado sentir. Por quê? Porque eu aprendi lá na minha matriz, né, aonde eu nasci, que sentir é errado, que sentir é ruim. Então eu calo isso daqui, sentir é feio, né? E se eu tenho um acolhimento de conversar, de trocar uma ideia e, sabe, sugerir leitura, por exemplo, de ler alguma coisa juntos, assistir um filme que tenha o tema daquela conversa juntos, né, sendo algo adequado e saudável, obviamente. Então a gente começa a criar uma pessoa que pensa, uma pessoa que ela argumenta e que ela sabe, principalmente a hora em que não que ela cala para engolir, mas que ela não vai falar aquilo naquele momento para aquele grupo, mas que ela vai procurar um grupo para falar sobre, para se expressar, para se sentir ouvida, para compartilhar ideias. E pode ser que seja aquele um amigo, aquela uma pessoa com quem ela consegue realmente se abrir. E aqui vem que muitas vezes a expressão de ideia e de sentimento de uma criança ou de um adolescente costuma ser algo assim: se não concorda com o que aquele clã pensa, e clã que entenda a família, há um risco alto de uma retaliação, né? Então, como é que eu trato questões que não são o mesmo ponto de vista do meu? Contanto que não ameaça a existência ou a dignidade de alguém, como que fica? Como que eu reajo a isso? Como que eu vejo diferente de mim? Como é que eu sinto isso e como é que eu racionalizo isso? Então, exatamente esse exemplo, né, de como reagir, inclusive àquilo que eu não concordo, ela vai vir de um espelhamento, de uma observação dessa criança ou dessa convivência com esse adolescente, que muitas vezes esse afastamento da adolescência, ele tem uma razão, que é procurar não só né, várias referências, que já não são só os pais, né, ou a família. Ele vai procurar outros, expandir o ponto de vista sobre um determinado ou determinados assuntos ou coisas que não sente segurança em conversar em casa. Então isso vai se transferindo para todas as conexões que nós temos, seja no trabalho, seja no relacionamento afetivo, seja com relação com o dinheiro mesmo, porque a nossa relação com o dinheiro, ela é muito emocional. Então, ou a pessoa gasta nada, porque ela é extremamente racional, ou ela gasta tudo, que de novo vem a compulsão, porque ela é extremamente emocional. Então eu diria, de fato, que o nosso maior desafio, talvez a nossa principal missão, é sair. Nós chegamos um pacotinho de emoções no mundo, mas nós humanizamos e não estou dizendo que a criança que seja um bicho, não distorçam, mas a gente vai aprendendo a se tornar humano conforme a gente aprende a sentir e pensar, porque isso nos difere dos animais de fato. Nós somos formados pelo meio quando nascemos, conforme crescemos, e nós criamos uma capacidade ímpar de transformar o meio em que nós vivemos, seja, talvez, e isso, né, que não entre numa capacidade manipulatória, eu vou mudar as pessoas, não, eu vou mudar o meu. Então, de novo, o ponto de partida, ele é interno. Se eu estou em um dos polos aqui, eu não estou pensando em mim. Então, quando eu olho para mim e eu me coloco aqui, né, de que o que eu estou fazendo, do que eu gosto, com quem eu compartilho isso, com quem eu compartilho esse ponto de vista ou esse assunto, como é que eu reajo às questões com as quais eu não concordo. Isso me torna humano. Quando eu sei acolher aquilo que eu não concordo, eu sei me afastar daquilo que me prejudica, ou eu me aproximo de uma forma boa e equilibrada daquilo
né? Ou de quem eu gosto. Envia para quem precisa. E em breve, na Hotmart, vai ter um curso sobre saúde emocional na infância e na adolescência, que eu recomendo não só para profissionais ou pessoas que têm contato com criança, mas como um passo de fato, talvez o primeiro aí para autoconhecimento, que é essa análise, como é que eu reajo. Eu estou no extremo emocional, eu estou no extremo racional, eu dou esse passo para ponderar. E como é dar esse passo para ponderar se você nunca fez isso de repente? É a primeira vez. Qualquer pergunta será respondida na segunda-feira. Até!